Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação Matemática. Meu nome é Douglas e nós iremos falar hoje sobre números. Vem comigo! Então, você que já estava assistindo às nossas aulas ano passado, você já deve ter me visto aqui. Então, eu sou o professor Douglas, eu sou o professor da Rede Estadual de Minas Gerais. Para você que nunca me viu aqui, vou fazer uma breve apresentação. Trabalho na cidade de Santa Luzia, aqui pertinho de Belo Horizonte, em 2 escolas estaduais. Então, um abraço para você aí da Escola Estadual Presidente Itamar Franco e para você aí da Escola Estadual Domingos Ornelas, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Aula do primeiro ano do ensino médio e nós iremos trabalhar com o novo ensino médio. Nessas aulas, um formato um pouquinho diferente do que nós tínhamos acostumado no ano passado. As habilidades já dentro da BNCC, reconhecer a necessidade de aplicação do conjunto de números naturais por meio de situação contextualizada e a resolução de problemas. A habilidade aqui você pode observar que são habilidades aí do ensino fundamental ainda, mas eu explico por quê. A habilidade é F9, MA04A, resolver problemas com números reais, inclusive notação científica, envolvendo diferentes operações. Também elaborar problemas com números reais, inclusive notação científica, envolvendo diferentes operações. Então, antes de nós iniciarmos, por que então nós estamos trabalhando com habilidades do ensino fundamental? Bem simples, devido a esse período que você passou, de 2 anos, às vezes um pouquinho afastado de escola, com as aulas do Se Liga na Educação, é lógico, eu sei que você assistiu essas aulas do Se Liga na Educação, mas aquela ausência ali do professor, então nós precisamos de dar uma retomada em alguns conteúdos para que você não fique solto no ar, perdido no espaço, não é isso? Então, esta aula é para a gente retomar alguns conhecimentos, alguns conceitos. Então, nós vamos falar sobre números de forma geral, um pouquinho sobre a história dos números. E para a gente iniciar, eu dei o nome aqui de aquecendo os motores, né? Porque o carro, quando ele vai iniciar o funcionamento, ele precisa estar aquecido para ele funcionar bem. Assim também a nossa mente, o nosso cérebro precisa estar aquecido. Então, para a gente aquecer, eu vou fazer algumas perguntas e você vai pensar aí e nós iremos responder essas perguntas juntos, ok? Então, primeira pergunta. Você sabe quando surgiram os números? Pense aí um pouquinho. Você tem noção de quando surgiram os números? Já leu alguma coisa? Outra pergunta. Por qual motivo os números ou símbolos começaram a ser utilizados? Será que foi aleatório? Do nada eu levantei, vou criar os números, vou inventar os números. Será que foi assim? Outra pergunta. Quais tipos de números ou representações ou representação numérica você conhece? Você tem os algarismos que você conhece, esses tradicionais, mas tem algum outro tipo de representação que você conhece? E a quarta pergunta, qual a importância dos números? Então, eu vou deixar aí um tempinho para você pensar aí nessas perguntas e responder essas perguntas. Você que está nos acompanhando aí pela Rede Minas, vai ter esse tempinho. Você que está aí pelo YouTube, dá para você pausar o vídeo para você pensar mais um pouco. Anota essas suas respostas aí. Então, anotou suas respostas? Então, vamos tentar aqui ajudar você, ou até mesmo conversar um pouquinho a respeito dessas perguntas. Então, os números, eles surgiram, segundo os estudiosos e os historiadores, há 30 mil anos atrás. Essa data, esse número, vamos dizer assim, não é tão preciso, mas é uma noção de acordo com os descobrimentos arqueológicos. Então, foi mais ou menos 30 mil anos atrás que começaram a se utilizar alguma coisa que não nada a ver com os números de hoje, mas alguma coisa em relação à contagem, e relação numérica.
E o motivo de se ter iniciado, né, ou descoberto os números é um motivo muito simples, né? Antigo, você vai pensar lá na época lá das cavernas, né, vamos pensar assim. Eles tinham lá as caças e aquelas coisas todas que eles faziam, né, as atividades, e eles precisavam, às vezes, contabilizar as caças que eles tinham. Supor lá que tinha uma comunidade, tinha lá 10 pessoas, então eles tinham que saber quantas caças eles precisariam para alimentar aquela comunidade. Então, eles faziam lá mesmo marcações rupestres, né? Nós iremos ver uma daqui a pouquinho. E também lá, quando tinha lá, já começaram a desenvolver os gados e os camponeses com suas plantações, eles precisavam também contabilizar a sua produção, não é isso? Ou seja, de animais, ou seja, de cereais ou frutas e por aí vai. Outro artifício que eles utilizavam é as pedrinhas nos alforjes ou nos saquinhos que eles tinham. A cada ovelha que entrava, ele tirava uma e guardava, ia guardando. Ao final, se desse alguma divergência, ele sabia que estava faltando ali algum animal, alguma ovelha, ou carneiro, ou cabra, que seja, né? Então, é uma forma de contar também. Então, para isso que começou a se utilizar símbolos, objetos e sinais para identificar contagens. A essa é uma resposta pessoal. Nós temos os números comuns, né, convencionais que nós temos hoje, que é chamado de indo-arábicos, sistema de numeração indo-arábicos, que nós iremos trabalhar mais um pouquinho. E a importância dos números, extremamente importante. Não é puxando sardinha para matemática, mas se você tirar hoje a numeração, a questão da lógica, numeração e cálculos numéricos, praticamente a gente volta lá para a Idade da Pedra, né? Então a gente regride lá, né? Porque a matemática foi se dando as construções e criando-se diversas coisas através dos cálculos matemáticos. Então a importância fundamental importância para a história da humanidade, os números. Então, nós temos aqui alguns sistemas de numerações antigos, né? Aqui você pode ver uma rupestre, né? Um desenho rupestre, onde eles contabilizavam ali alguns elementos através desses símbolos, esses tracinhos, né? Então, esse aqui é um bem rústico mesmo, né? Um dos primeiros lá que eles utilizavam, né? E outras numerações que existiram na idade antigamente, né, no passado, foram os maias também, tinham um sistema de numeração específico deles, a numeração egípcia, a babilônica, a romana, que é conhecida de vocês, né, e a hindu-arábico. Aí você vai falar assim, pessoal, a única que eu não conheço é essa hindu-arábico aqui. Conhece sim, que é a atual que nós utilizamos, de 0 a 9, a numeração de 0 a 9, essa hindu-arábico. Os povos hindus fizeram e os arábicos aprimoraram, aperfeiçoaram, e esse sistema foi tão bom que até os dias de hoje nós utilizamos. E ele, além de um sistema muito bom, ele é completo e complexo também. Então, um sistema muito bom que nós utilizamos até os dias de hoje. Eu tenho uma tabela que eu vou mostrar para você ter uma noção de como que seriam essas numerações, né? Então, nós temos aqui na primeira coluna a numeração atual, né, que é a numeração de hoje. Depois nós temos a numeração maia, a babilônica, a egípcia, a grega e a romana. E pode observar que são vários símbolos, né? E cada símbolo tem uma representação e um valor, né? E então é só para você ter uma noção, que você pode pesquisar isso melhor. E você certamente já estudou isso aí no ensino fundamental, ok? Só para você ter uma noção mesmo. Então, vamos dar prosseguimento. Vamos pensar um pouco agora sobre o tema. Um pouquinho nós já respondemos, né? Mas para você pensar um pouco mais. Primeira pergunta, por que vários sistemas numéricos não são mais utilizados? Você já pensou sobre isso? Igual, por exemplo, sistema maia,
o sistema babilônico, o egípcio. Por que será que não é utilizado mais? A não ser que seja assim, para efeito de curiosidade, história, né? Então, aí nós utilizamos, igual nós estamos vendo na aula de hoje. Mas por que será que não são mais utilizados? Pensa aí um pouquinho. Quais ainda são utilizados e por quê? Então, para completar essa pergunta de cima, se você respondeu, você já entra na segunda. E o terceiro, os números naturais podem representar qualquer tipo de situação do cotidiano? Se sim, explique. Então, vou deixar um tempinho também para você pensar nessas respostas, para que você está aí nos assistindo possa também participar conosco aqui. Essa aula é uma aula interativa, então eu quero a participação de vocês. Quero que vocês respondam aquilo que for proposto nessa aula. Pensou aí? Ok? Tomou nota? Então vamos lá. Por que vários sistemas numéricos não são mais utilizados? É muito simples. Imagina você utilizando o sistema maia ou o sistema babilônico, que são símbolos, e aqueles símbolos às vezes pode se repetir 9 vezes. Por exemplo, para fazer o número 9, né, em um tipo de numeração, você precisa repetir 9 traços. Enquanto na atual você escreve somente o algarismo 9, muito simples. Então, devido a essa complexidade e essa dificuldade, é que não se utiliza mais. E também, nós não conseguimos representar números muito grandes. Para eles, atendiam perfeitamente, porque eles não tinham que contabilizar, por exemplo, 1 milhão, 1 bilhão, certamente. Mas, para eles era útil. Agora, para a gente já não atende mais. Então, é como se você pegar lá a máquina datilografar hoje para fazer um texto. Não faz sentido, né? Já ficou no passado, já foi ultrapassado. E os sistemas, por que eles são utilizados? O indo-arábico e o romano, nós falamos dos dois, né, que nós utilizamos hoje. O indo-arábico é simples, porque eu já expliquei, porque é um sistema complexo e completo. Então, eu consigo representar praticamente tudo que eu preciso nos dias de hoje, então, atende perfeitamente. E o romano é mais a questão mesmo, quando a gente vai fazer um texto e precisa fazer uma numeração um pouco diferente, ali mais poética, né, vamos dizer assim, aí você utiliza os números romanos, capítulo de livros, essas coisas. Mas eu não tenho muita utilização para efeito de cálculo, não. E os números naturais são aqueles números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E eles não conseguem representar tudo o nosso cotidiano, porque é muito simples. Quando você vai, por exemplo, comprar lá laranja no mercado, chega lá, dá lá 1,250 kg. A numeração natural não tem o 1,5. Eu preciso de um outro conjunto, que é chamado de conjunto de números racionais, para representar. Eu vou trabalhar com a numeração indo-arábico ainda, mas agora eu já utilizo as casas decimais. Então eu preciso de um novo conjunto. Então tem diversos conjuntos dentro desse sistema de numeração. Então por isso eu não consigo utilizar para tudo. Fração também, você vai lá comer uma pizza, 3 colegas e cada um come uma parte, então vão ter frações ali de cada um dos seus colegas irão comer dessa pizza. Outra pergunta é por que utilizamos? Agora vamos para uma atividade prática, né? E uma proposição para vocês, para você pensar também e responder juntamente comigo aqui. Por que utilizamos os múltiplos? Quilograma, quilômetro e os submúltiplos? Mililitro e milímetro. Então você vai pensar nessa pergunta aí. Respondeu essa, vai responder essa aqui também. Qual é sua representação numérica? Ou seja, quando eu estou falando de quilômetros, quilogramas, qual que é a representação numérica para estes números aqui, essas representações?
Então vamos lá? Por que então nós utilizamos o quilograma e o quilômetro? Nós já falamos, né, que esse sistema atual ele é um sistema complexo e completo. Porém, como o ser humano sempre quer facilitar a sua vida, quer ganhar tempo, ele acaba criando essas coisas. Como, por exemplo, os múltiplos. O que o múltiplo vai fazer? Ele vai, de forma simplificar, uma unidade de medida. No caso, o quilograma, ele está simplificando a unidade de grama. Ele está simplificando essa unidade de medida que é chamada de grama, que é unidade de massa. E o quilômetro está simplificando a unidade de medida de comprimento, metro. Por exemplo, quando eu escrevo 5 quilômetros, isso é a mesma coisa de escrever 5.000 metros, ok? Então, a forma de simplificar. Ao invés de eu colocar esses 3 zeros, eu coloco apenas um K aqui na frente do M. Pronto. Então, já resolvi o meu problema. Quilograma, mesma coisa. Vamos supor que eu tenho aqui 20 quilogramas, que é a mesma coisa de 20.000 gramas, ok? Então, é uma forma simplificada de escrever isso. E milímetro? Mesma coisa, só que ao invés de eu ter esse monte de zeros, no número inteiro eu tenho em casas decimais. Por exemplo, 2 milímetros seria escrito dessa forma, 0,02 metros. Aí, ao invés disso, eu escrevo somente 2 milímetros. Então, a forma simplificada. E aqui eu já estou respondendo a segunda questão, que seria a representação numérica. Observaram, então? Então, sempre o ser humano está buscando o quê? Formas alternativas de simplificar isso aí. E é utilizado só com essas que eu coloquei? Não. Tem outras também, como, por exemplo, na informática, nós temos lá os megabytes, kilobytes, gigabytes, terabytes, né? Então, tudo isso, esse aí nós já fizemos a solução. E mais uma perguntinha. Por que é necessário usar frações e números decimais para representar algumas situações? Essa aí é bem simples, né? Bem simples essa. Nós já respondemos. Por quê? Porque nem tudo são números inteiros, né? Nós já falamos aqui da pizza, né? Nós temos aqui uma pizza fatiada em 4 fatias e cada fatia dessa representa 1/4. Temos também o peso, né? Vamos supor que eu queira comprar lá 200 gramas, é 0,200 quilogramas, certo? E por aí vai. Então, tem diversas representações para estes números que não são inteiros, que precisamos deles também no dia a dia, no nosso cotidiano. Nós já construímos essa solução aí, juntos, né? Então, o que você aprendeu nessa aula de hoje? Então, faça a sua listinha aí de que você aprendeu nessa aula de hoje. Você aprendeu números, a história dos números, você aprendeu sobre alguns tipos de numeração do passado e a importância de todos esses números, não é isso? E inclusive que existem alguns tipos de números que precisamos para representar coisas que não são inteiras, coisas que são fracionadas, não é isso? Sistemas numéricos, né? Nós relembramos sistemas numéricos, entendemos a importância dos números, entendemos que são necessários diferentes tipos de representações e resolvemos problemas com sistemas numéricos, principalmente indo-arábico, não é isso? Então essas são as nossas referências bibliográficas da nossa aula de hoje. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante, tenha feito todas as atividades e até a próxima. Muito obrigado!